Showtime 112 é um embaixador da Thrustmaster. A Batalha da Inglaterra é bem conhecida entre entusiastas da aviação militar. O tema foi amplamente explorado em livros e documentários, mas um episódio específico ainda é pouco conhecido. A participação da Regia Aeronáutica, a Força Aérea Italiana. Você deve saber que os italianos enviaram aeronaves ultrapassadas contra a Força Aérea Real e tiveram um desempenho ruim. Alerta de spoiler, este vídeo não vai tentar provar o contrário. Se quiser saber detalhes específicos dessa história, não precisa procurar mais. Assim como na batalha contra a França, Mussolini esperava que, ao envolver algumas de suas forças, ele pudesse colher os frutos da vitória muito além do que havia investido. Isso resultou na formação do Corpo Aéreo Italiano, ou o Corpo Aéreo Italiano. Essa unidade era formada por 2 alas de bombardeiros, Stormos, e uma de caças, além de recursos de reconhecimento e apoio. Ao todo, a unidade incluía cerca de 200 aeronaves e foi deslocada para várias bases belgas, como Melsbrück e Ceuta. O principal vetor de ataque da Força Aérea Italiana era o bombardeiro Fiat BR-20. Esse bombardeiro médio bimotor foi introduzido em serviço no final de 1936 e era muito avançado para a época. Ele serviu com sucesso na Guerra Civil Espanhola, mas em 1940 já não era mais de ponta. Ele podia transportar 1.600 quilos de bombas. Era defendido por 3 metralhadoras e sem blindagem. Para comparação, o alemão Heinkel 111 H3 podia atingir 435 km por hora e transportar 2.000 quilos de bombas. 7 metralhadoras defendiam-no, e os principais elementos eram protegidos por blindagem de 5 a 10 milímetros de espessura. O estormo de caça italiano estava baseado em Ursaú e era composto por 2 grupos. O 18º grupo estava equipado com biplanos Fiat CR-40 e 2 Falco. O 20º grupo estava equipado com monoplanos Fiat G50 Fracchia. O G50 era geralmente inferior aos caças da Batalha da Grã-Bretanha, mas podia igualar o Hurricane quando bem utilizado. Ele tinha um poder de fogo muito modesto, composto por apenas 2 metralhadoras de 12,7 milímetros. Além disso, só 3 aeronaves do Corpo Aéreo Italiano tinham rádios e careciam de equipamento adequado para navegação por instrumentos. Os biplanos CR-42 não tinham rádios nenhum. Na batalha, onde radares e mau tempo eram decisivos, a necessidade de manter formações fechadas e usar sinais manuais deixou os italianos em séria desvantagem. Os desafios dos aviadores italianos começaram antes mesmo de enfrentarem o inimigo. 77 bombardeiros BR-20 decolaram da Itália em 27 de setembro de 1940. Apenas 60 pousaram em seus destinos na Bélgica. As tripulações enfrentaram más condições climáticas sobre os Alpes e muitas aeronaves tiveram dificuldades técnicas. Três aviões pousaram à força, causando a morte de pelo menos 3 tripulantes. Alguns não chegaram ao destino e pousaram em aeroportos alemães, principalmente por problemas como o consumo excessivo de lubrificantes.
Curiosamente, o grupo de caças enfrentou menos problemas na travessia, apesar das condições climáticas parecidas. A transferência deles demorou mais, pois ficaram dias esperando o nevoeiro passar e precisaram ir de aeródromo em aeródromo devido ao curto alcance. O Corpo Aéreo Italiano finalmente ficou operacional na Bélgica em 22 de outubro. As unidades italianas foram incorporadas à Luftwaffe e até ganharam designações dela para facilitar controle e comunicação. A área de operações da unidade italiana estava entre Fames e Harwich. Harwich e Felixstowe foram os primeiros alvos em 24 de outubro durante um ataque de bombardeio noturno. 18 bombardeiros de ambos os Stormos participaram do ataque. Logo após a decolagem, uma aeronave pilotada pelo capitão Carlo Fagani caiu na vila de Rüthen. Toda a tripulação morreu. A maioria das outras aeronaves localizou Harwich e lançou bombas de uma altitude de cerca de 5.000 metros. Duas tripulações se perderam durante o voo de retorno e seus aviões caíram na Bélgica. Pelo menos uma das tripulações saltou de paraquedas e parece que não houve fatalidades em nenhum dos casos. Uma terceira aeronave fez pouso forçado em Lille-Epinouille e ficou seriamente danificada. No total, o ataque produziu resultados muito modestos, com uma taxa de perdas assustadora de 22%. Após outro ataque noturno sem detalhes encontrados, o corpo italiano iniciou ataques diurnos em 29 de outubro. 15 bombardeiros do 43, o Stormo, estavam atacando com uma escolta pesada de caças composta por 39 CR-42. 34 G-50S e o grupo de Bf-109S alemães. O alvo era o porto de Ramsgate. 3 bombardeiros abortaram a missão por problemas no motor e voltaram à base. Assim que a formação de bombardeiros chegou ao local do alvo, eles realizaram os ataques a uma altitude relativamente baixa. Como sua camuflagem colorida não combinava com o outono britânico, a aparição deles aparentemente surpreendeu os artilheiros antiaéreos. Eles só abriram fogo alguns minutos depois. Após realizarem seus ataques, nos quais 75 bombas foram lançadas sobre Ramsgate, a formação italiana virou à direita e retornou em direção à Bélgica. 5 dos bombardeiros foram danificados no ataque, todos eles como resultado do fogo antiaéreo. Nenhum caça britânico se opôs ao ataque. Um bombardeiro danificado precisou fazer um pouso forçado ao chegar na Bélgica. Um artilheiro de metralhadora entrou em pânico antes do pouso e saltou de paraquedas a baixa altitude. Seu paraquedas não teve tempo de abrir corretamente e ele morreu como resultado.
O Major Corrado, comandante do esquadrão, fez um pouso de barriga perfeito e a tripulação teve só ferimentos leves. Os demais aviões italianos voltaram em segurança. Poucos dias depois, em 1º de novembro, caças italianos tentaram realizar algumas varreduras de caça sobre a Inglaterra. 26 Fiat G50S sobrevoaram Canterbury, onde não encontraram caças inimigos, mas enfrentaram forte artilharia antiaérea. No mesmo dia, 39 Fiat CR-42 sobrevoaram Ramsgate, Canterbury e Dover. Não foram registrados danos significativos, nem encontros com caças inimigos. O bombardeiro italiano voltou a realizar ataques noturnos em 5 de novembro, quando 13 BR-20S atacaram Harwich, em Ipswich. Apenas um bombardeiro relatou danos de batalha, e os jornais britânicos locais escreveram que os bombardeiros inimigos soavam como latas de estanho chacoalhando, aludindo à inferioridade técnica italiana. Na tarde de 8 de novembro, os italianos parecem ter encontrado os caças britânicos pela primeira vez nesta campanha. 22 Fiat G50S realizaram outra patrulha de caça perto de Canterbury e relataram um combate com 4 Spitfires. Os pilotos italianos não reivindicaram abates, embora um Spitfire do líder de esquadrão Lane tenha feito pouso de emergência, possivelmente devido a caças italianos ou alemães, piloto que afirmou ter destruído o Spitfire em horário desconhecido. Bombardeiros italianos fizeram outro ataque noturno em 10 de novembro na área de Ramsgate, sem perdas. Até este momento, havia apenas um encontro registrado com os caças Arraia. Isso vai mudar de forma dramática em 11 de novembro de 1940. Vamos detalhar esse dia na parte 2. Obrigado por assistir. Considere apoiar no Patreon ou doar pelo PayPal para manter o canal funcionando. E obrigado por assistir Showtime 112